E por falar em mundo, o presidente Donald Trump afirmou que vai conversar com o Irã na próxima semana. A declaração aconteceu durante a cúpula da OTAN, que inclusive aprovou o aumento de gastos para a defesa. O Eliseu Caetano tem todas as informações. Boa tarde, você está aí na Flórida. Boa tarde, Eliseu Caetano. Será que essas conversas Putin-Trump, o Putin dizendo eu vou te ajudar a resolver com o Irã, você precisa de mim para resolver com o Irã, está levando o Trump a ter também um aceno ao Irã para tentar fazer uma paz geral? E porque a paz é boa para os business, os negócios? Oi, Capês, muito boa tarde para você, para os nossos queridos colegas da mesa de debates e, claro, para todo mundo que acompanha o Linha de Frente. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento aqui no sul da Flórida, 1h com 6 minutos. Temperatura de momento aqui no sul da Flórida, na casa dos 30 graus Celsius. Muito calor, mas não se enganem. Tá chovendo e bastante lá fora, viu, Capês? E estamos acompanhando a Assembleia Geral da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que acontece em Haia, lá na Holanda. O presidente dos Estados, Donald Trump, está lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está lá e já chegou com um ar de superioridade, viu? Inclusive, agora há pouco terminou uma entrevista coletiva que ele concedeu lá para os jornalistas, que durou cerca de 40 minutos. E nós temos, Capês, muita coisa para falar, são muitos pontos a serem trazidos aqui para a nossa mesa de debates, para a nossa roda de debates, das frases polêmicas de Donald Trump, né? Entre coisas boas, obviamente, ele também entrou em polêmicas e já gera aí uma onda de repercussão no mundo inteiro, viu? De acordo com a mídia aqui dos Estados Unidos, estava dando uma lida agora que a gente ia entrar no ar, fazendo uma leitura dinâmica, né? Vendo o que os colegas estão falando. Majoritariamente, a opinião por aqui é a seguinte, viu? Foi uma coletiva de imprensa carregada de declarações incisivas e provocações diretas, inclusive provocações para colegas jornalistas. Donald Trump voltou a girar ali a sua metralhadora contra os colegas jornalistas presentes e a gente também vai falar sobre isso. Essa coletiva durou, Capês, cerca de 40 minutos e ele falou de tudo um pouco, dos elogios ao aumento de gastos militares da aliança, algo que foi aprovado, da desconfiança pública sobre a inteligência americana, dos ataques ao Irã e, claro, como não poderia deixar de ser, a relação dele com a imprensa do mundo inteiro. A gente começa falando sobre despesas militares, que era um ponto alto desse encontro. Donald Trump havia batido nesse martelo antes de sair daqui, anteontem, você lembra? A gente trouxe essa informação aqui no Linha, que ele, ao falar do Irã e de Israel, foi a primeira vez até naquela ocasião que ele falou do seu par, Benjamin Netanyahu, que até então era seu melhor amigo de infância. Ele só falava bem do Netanyahu até anteontem, quando ele falou, não tô feliz, ele tá fazendo... E aí entrou até o barulhinho, porque ele soltou um palavrão. E ele usou isso, de acordo com os analistas políticos, para pressionar os países que fazem parte da OTAN, dessa aliança de defesa, países europeus, e incluindo Estados Unidos e Canadá, a aumentarem os seus investimentos com defesa de 2,1%, que é o piso, para 5%, pelo menos, do PIB de cada país. Então, a partir de agora, isso já foi aprovado, o PIB de cada país participante dessa aliança de defesa, que é a OTAN, deve ser retirado ali 5% de percentual para investimento em tecnologia e defesa. Óbvio que os países chiaram, né, Capês? A Espanha tinha dito, olha, a gente nem chega ali a 2,1%, que dirá 5%, a Espanha se considera isenta desse pedido de Donald Trump. E aí eu volto lá anteontem, quando ele colocou contra a parede os líderes religiosos e políticos do Irã e os líderes israelenses e falou, tô de saco cheio, quem comanda esse negócio sou eu. Donald Trump tem assumido cada vez mais, de acordo com os analistas por aqui, um papel de mediador mundial de conflitos, um líder mundial, aquele cara que quer conversar com todo mundo, resolver os problemas de todo mundo. Por aqui também se diz muito que ele está tomando essa
esse papel, essa decisão, numa tentativa de se colocar não apenas como mais um presidente dos Estados Unidos ou o presidente em exercício do país mais importante da comunidade global nesse momento, mas como um líder mundial. E aí ele conseguiu esse aumento, viu? Ele fez essas ameaças indiretas anteontem e hoje ele conseguiu, e ele abriu essa coletiva de imprensa celebrando o que chamou de vitória histórica para os Estados Unidos. Segundo ele, um compromisso unânime dos países da OTAN em elevar os gastos com a defesa para pelo menos 5% do PIB, mas até 2035, ou seja, vai ser gradual. Segundo Trump, essa meta será um escudo contra guerras futuras e também vai garantir aos países europeus que eles parem de depender, do bolso do contribuinte americano. E ele jogou isso na cara dos presidentes lá, viu? Ele falou, olha, se vocês não aumentarem os gastos com defesa para vocês, os Estados Unidos podem sair da OTAN. Ele botou o pé na porta, falou que o país não ia se responsabilizar por defender ninguém. Por que isso? Porque existe um artigo 5, né? O artigo 5 da Constituição da OTAN que diz o seguinte, que se houver um ataque a um país membro da OTAN, que todos os países têm que ir para lá para defender. É um grupo de amigos que se defendem, né? O Capezinho, em outras palavras. E aí ele falou o seguinte, olha, é claro que existe o artigo 5, mas ele pode ser lido de diversas maneiras. Hoje, Donald Trump na coletiva mudou, viu? Mudou a fala dele com relação a isso. Ele falou, claro que eu apoio o artigo 5 e é exatamente por isso que eu estou aqui, mas tudo depende da interpretação do tempo. Ou seja, dando a entender que se algum país não atingir a meta, não fazer o combinado de elevar gradualmente os seus gastos com defesa, os seus investimentos, melhor dizendo, com defesa, que ele pode sair do circuito a qualquer momento. E aí, é claro que entre as perguntas surgiram, mas e o Irã? E um dos momentos mais impactantes foi exatamente esse, né? A menção do conflito entre Israel e o Irã, e ele mais uma vez confirmou que os Estados Unidos aniquilaram o Irã do ponto de vista de que o país não tem mais força para fazer enriquecimento de urânio e que, portanto, não vai nem tão cedo construir um arsenal nuclear, uma bomba nuclear. E ele comparou os resultados ao efeito das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ele disse o seguinte, olha, foi uma aniquilação total, o programa nuclear do Irã foi desmantelado e por completo. Não vão se reerguer por muitos e muitos anos. Só que essa fala contrasta com avaliações preliminares do próprio Pentágono e da CIA, que sugerem que as instalações nucleares sofreram, sim, danos significativos, mas pode ser que esse programa nuclear iraniano consiga ser reativado em, no mínimo, aí, um ano daqui para frente. Ou seja, pouco tempo, de para sempre para um ano, há uma grande diferença, né? E aí ele foi confrontado por uma repórter de uma rede de TV norte-americana, que eu vou me eximir de falar o nome aqui, em respeito à colega e à televisão que também tem aí no Brasil. E ele disse o seguinte, olha, isso é um absurdo. Essa informação foi vazada por gente covarde, igual a você. O que fizemos lá foi o suficiente para acabar com tudo. E quem está dizendo o contrário está tentando proteger os ayatolás. E aí ele, mais uma vez, proferiu uma palavra de alto escalão que eu não vou repetir aqui, dizendo que essa televisão é de... não podemos falar aqui no ar. E aí a gente separou essa fala. A gente tem um trecho dele falando sobre o Irã, Capês, que eu gostaria de colocar aí para a gente abrir para a nossa roda de debate. Vamos conversar com eles na semana que vem, com o Irã. Podemos assinar um acordo, não sei, para mim não acho que seja tão necessário. Quer dizer, eles tiveram uma guerra, lutaram, agora estão voltando para o mundo deles. Não me importa se tenho um acordo ou não. É exatamente isso. Donald Trump abriu a metralhadora dele, não poupou ninguém, não poupou jornalistas, não poupou Irã, não poupou Israel, mas aparentemente, Capês, tá num dia feliz, viu? Tá num dia bom, porque conseguiu o que queria, conseguiu o acordo de cessar-fogo, que começou frágil, né? Fragilizado lá entre Israel e Irã, mas que está dando certo agora, já passaram ali as primeiras 12 horas e o acordo está sendo respeitado. Chegou lá na Assembleia da OTAN, também conseguiu colocar na mesa o que ele queria, conseguiu a aprovação do que ele queria, ou seja, está fazendo o papel dele de presidente dos Estados Unidos, está seguindo o plano dele de se tornar um grande líder internacional e também deve voltar hoje para os Estados Unidos mais feliz, mais alegrinho. Agora, antes de eu entregar para você, Capês, anota aí, hein? Quero saber dessa história
aí do embate dele com a imprensa no nosso Linha de Frente. Quero saber o que vocês acham disso. Eu quero falar sobre reunião com líderes, viu? Porque ele confirmou que teve uma reunião privada e prolongada com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo Trump, os dois discutiram um possível cessar-fogo parcial com a Rússia. Segundo Trump, a Rússia estaria interessada. Quem garantiu isso para ele teria sido o próprio Putin. Ele disse o seguinte, abre aspas, depende da concessão logística e diplomática de ambos os lados, mas Zelensky e Putin têm sim interesse em um cessar-fogo. Zelensky confirmou a conversa e disse que o tom foi construtivo, apesar das divergências com Trump. Será, capaz, que eles discutiram de novo, igual da última vez aqui na Casa Branca? E, além disso, Donald Trump afirmou que representantes iranianos e americanos voltarão à mesa de negociações já na próxima semana. Então, toma nota, porque semana que vem, capaz, a gente vai trazer esse assunto aqui de novo, porque vai ter conversa entre representantes do Irã, dos Estados Unidos e com mediação da Agência Internacional de Energia Atômica. Em pauta, o projeto nuclear iraniano. Será que vai sair do papel? Não vai sair do papel? O Irã vai continuar, vai sair? Porque ontem o Irã falou que ia sair do acordo nuclear envolvendo os países do mundo, né? Do acordo de cooperação que diz que o Irã não iria enriquecer urânio, o que estava fazendo. Então agora ele diz, olha, vamos sair. Será que vão sair exatamente porque querem enriquecer ou vão sair porque realmente não tem mais urânio? São perguntas ainda sem respostas, mas nós do jornalismo da Jovem Pan estamos aqui para exatamente colher todas essas informações, trazer aqui e conversar e pesquisar e se aprofundar em cima. Eu volto com vocês no estúdio. Capês? Muito obrigado, Eliseu Caetano e suas fontes privilegiadas aí na Casa Branca e no Pentágono, trazendo informações precisas e privilegiadas para serem debatidas aqui no Linha de Frente. Muito obrigado, você volta a qualquer momento com mais novidades. Bem, nós temos hoje o Guilherme Câmara, que é especialista em relações internacionais. Eu gostaria que você comentasse, você viu agora as informações passadas pelo Eliseu Caetano e 3 pontos, basicamente, eu queria que você abordasse inicialmente. Primeiro, o Trump dá a impressão que faz um discurso para o público dos Estados Unidos. Ou seja, ele foi um sucesso absoluto a reunião com a OTAN. Mas que sucesso é esse quando os países dizem que até 2035, quando ele já não será mais presidente, poderão atingir a meta de 5% do PIB em investimentos de defesa? É muito fácil enrolá-lo até o final do mandato. Deram para ele um discurso, ou seja, um pretexto para ele se dirigir ao público americano dizendo que foi um sucesso. Número 2, com relação ao Irã. As fontes, inclusive, de dentro de Israel, do Mossad e de especialistas, dizem que não há certeza que tenha sido aniquilada a capacidade nuclear do Irã. Eu quero te ouvir sobre isso. Muitos dizem, inclusive, que já há urânio aquecido para pelo menos 8 a 12 bombas. E que ainda há possibilidade de que estados aí, rogue states, né, estados bandidos, como Coreia do Norte, por exemplo, e com todo respeito ao Paquistão, cederem bombas já feitas, artefatos nucleares para o Irã. O que você acha disso? E o terceiro ponto, cessar fogo é a única alternativa possível que resta a Volodymyr Zelensky, já que ele, se fizer a paz, perdendo 20% do seu território e a Crimeia, deve ser assassinado pelo serviço secreto ucraniano. E, se ele não fizer a paz, a Rússia continuará destruindo o seu país. Quais esses 3 pontos, então? O discurso interno de Trump para o seu público, com relação à OTAN, a questão do arsenal, a capacidade nuclear do Irã e as alternativas à guerra Ucrânia e Rússia. Quero te ouvir. Bom, boa tarde a todos aqui na mesa, a quem nos ouve, nos assiste. Bom, começando pelo primeiro ponto, o Donald Trump, como você disse, ele faz uma análise, um discurso voltado diretamente para a população americana e ele está fazendo exatamente aquilo que ele prometeu na campanha. Ele já tinha prometido isso lá em 2016, na primeira eleição, e agora voltou a fazer exatamente da mesma maneira. Um ponto importante aqui, de fato, os Estados Unidos são quem mantém a OTAN, mesmo não estando em território europeu. Por quê? Desde que a Segunda Guerra Mundial acabou, quem sustentou, quem reconstruiu a Europa foi a OTAN e foi principalmente por meio do financiamento dos Estados Unidos, que é o país mais rico do bloco, que é, aliás, a maior aliança militar do mundo. Então,
a chantagem dele, a gente tem que entender que o Donald Trump ele é um empresário que está na política. Então, o poder de negociação dele é sempre feito nessa maneira da chantagem. Quando ele fala para a Europa, se vocês não aumentarem as alíquotas de participação de vocês para 5% até 2035, se a Rússia quiser avançar em relação aos países europeus, vocês vão ficar sem a gente. E, de fato, sem os Estados Unidos, a OTAN é absolutamente nada. Tem um ponto aqui que exemplifica isso. A Europa sofre com falta de soldados. Ela tem mais armas do que soldados. Porque é muito difícil você convencer um europeu que mora em países que fazem parte da OTAN e que tem um poder de vida e tem uma qualidade de vida boa, é muito difícil você convencer essa pessoa da importância de se ir para uma guerra. Então, é um continente que sofre com falta de soldados. A gente vê, por exemplo, a Ucrânia, que não é da OTAN, mas está na Europa, que sofre com falta de soldados, inclusive. Né? Então, assim, e aí respondendo a sua pergunta, é uma vitória dele em relação ao povo americano, mas é uma vitória neste momento. Quando a gente fala até 2035, tem muita coisa para acontecer. Muitos desses países estão em crise. Eles podem ter que pegar uma parte dessa alíquota e passar para outras áreas mais importantes da economia, certo? E eu vou agora responder o terceiro ponto, que é a parte já que a gente está falando de Europa, né? O terceiro ponto, que é falando do cessar-fogo. É a única solução viável que tem para os Zelensky, sem dúvida alguma, porque nesse momento em que a Europa colocou mais de 30 bilhões a mais de ajuda para a Ucrânia, isso possivelmente não vai fazer com que esse território seja recuperado. Porque por mais que a OTAN tente ajudar a Ucrânia, nesse momento em que o Trump não está participando direto da guerra na Ucrânia, é natural que a Rússia tenha um papel mais importante e avance cada vez mais. Tá? Então é a única solução viável para que ele se mantenha. Eu concordo com você que se ele não aceitar isso daí, ou melhor dizendo, que se ele não achar um acordo dentro disso tudo, a gente não sabe o que pode acontecer internamente, porque é um país que está dividido quando a gente pega o alto escalão militar. Né? Tem, inclusive, militares muito mais ortodoxos que defendem uma contraofensiva maior e outros mais heterodoxos que defendem o oposto, certo? O segundo ponto que você tinha falado em relação ao Irã, aí eu acho que é um discurso do Trump que não corresponde. Por quê? Quando ele compara com Hiroshima e Nagasaki, naturalmente isso é uma grande inverdade histórica. Hiroshima e Nagasaki dizimou 2 cidades, com mais de 100 mil civis mortos. O que aconteceu lá no Irã nesse momento foi que algumas bases militares que fazem produção nuclear foram bombardeadas. Só que uma coisa que, quando se toca nesse assunto, as pessoas muitas vezes esquecem, é que a produção de urânio, enriquecimento de urânio, ele é feito também no subsolo. E o que consta até agora, de acordo com informações do Pentágono, é que o que foi bombardeado foi a parte de cima. Então, a gente não sabe, até hoje não se sabe até que ponto o Irã chegou no seu enriquecimento de urânio. A gente não sabe se é apenas para motivos pacíficos, mas a gente imagina que seja para enriquecimento em termos de armas, mas a gente não sabe até que ponto chegou. Então é muito difícil a gente ter uma noção de os Estados Unidos destruíram tudo que tinha. Eu particularmente acho que isso é totalmente impensável. Já tem vídeos de caminhões que estavam retirando urânio, a gente não sabe para onde foi. É uma incógnita o que o Irã faz com o urânio. Então, essa vitória que o Donald Trump está cantando de que a gente destruiu toda a capacidade, a gente atrasou em anos, em meses, a produção nuclear do Irã, isso é algo que ele está falando para os eleitores dele. Ele fala assim, dentro do Pentágono vazaram essa informação e dentro do Pentágono tem pessoas que são aliados do Irã, são aliados dos ayatolás. Isso é um absurdo. Dentro do Pentágono, que quer dizer que é o órgão mais importante de inteligência do mundo, não se ia vazar uma informação dessa que prejudicaria o presidente dos Estados Unidos. Então, claro que nesse momento é um daqueles discursos dele, que ele é o jeito dele de negociar, de se comunicar, né? O famoso pé na porta, né? Agora, meu querido Rodolfo Maris, uma coisa a gente não pode negar, não sei se você concorda comigo, o Trump sai mais forte de todo esse embaraço. Por quê? Ele tentou negociar por 60 dias com o Irã enrolou a negociação, no 61º dia ele liberou Israel para atacar, percebeu que Israel estava tendo dificuldades para neutralizar o programa nuclear do Irã e que ia durar bastante essa guerra, seria uma guerra prolongada, que o Irã estava conseguindo atingir Israel com seus mísseis balísticos. Aí o Trump chega e fala, vamos fazer o seguinte, meninos, parem de brigar,
manda o seu B-2, Stealth Plane, passa por todos os radares da Europa, ninguém vê, bombardeia e, segundo ele, tem a narrativa, pelo menos, eu destruí a capacidade nuclear do Irã. O público americano vai aceitar esse discurso. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, neutralizar a capacidade nuclear do Irã, segundo a versão que ele está divulgando, e, ao mesmo tempo, ele diz que parou a guerra no Oriente Médio. E agora, se ele conseguiu cessar fogo na guerra da Ucrânia, ele conseguirá tudo o que o Joe Biden não conseguiu. Você concorda com o Los Angeles Times, que a Califórnia odeia o Trump, que coloca o Trump como o pior presidente da história? Ou será que você concorda comigo que coloca ao lado do Lyndon Johnson e do James Buchanan o Joe Biden, o sonolento Joe Biden, como o pior presidente americano de todos os tempos? Eu tô com o Trump, mas eu não sei qual a sua opinião, por isso eu quero te ouvir. Limpo veneno, Fernando Capês, do lado aqui. Boa tarde, meus amigos de bancada, quem nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. É uma pergunta difícil de ser respondida, Capês, porque nós estamos no meio ou de um cessar-fogo, literalmente acabar com essa guerra, ou talvez de uma terceira guerra mundial, colocada por Trump aí junto com o Irã. Nós não sabemos de fato o que pode acontecer. Mas eu quero pegar as palavras do professor aqui, quando ele disse que o Pentágono é talvez ali, né, o maior centro de inteligência do mundo, mas principalmente essa ação, ela foi corroborada junto com o Centro de Inteligência de Israel. Então, o Centro de Israel tem muito mais, talvez, competência, porque analisa aquele lugar há décadas e há décadas, sabendo que ali, de fato, existia um centro de centrifugação dessas ogivas, né, que a gente chama de ogiva porque é um material pronto já, né, mas, na verdade, é o urânio que estava sendo enriquecido ali a mais de 60%. Ou seja, foi uma ação totalmente conjunta com a inteligência de Israel. E eu não quero acreditar aqui que o centro de Israel tenha, de alguma forma, negligenciado as informações, fazendo com que os Estados Unidos atacassem ao mesmo Irã, mesmo sabendo que talvez o urânio não estaria mais ali. Porque, como disse o professor, literalmente, foi visto fotos e vídeos das pessoas retirando, soldados iranianos retirando algum desse material já enriquecido. Para onde foi, nós não sabemos. Teve 3 ataques ali em 3 supostas, né, centro de centrifugação ali. O Fordwell foi o mais atingido. O Donald Trump, de fato, ele está com a cartilha embaixo do braço. Ele joga pelo resultado, ele não tem nada a perder nesse momento. Ele não pode ser candidato para uma próxima reeleição, ele não quer ser candidato para uma próxima reeleição, tudo que ele fala é de fato jogando ali, quem joga pôquer sabe, é all-in, ele coloca tudo na mesa. Foi assim, colocando 145% os juros para todo mundo, principalmente para a China, para chegar onde ele queria, 45%, 50%. Ou seja, é um grande estrategista. Tá numa área de narrativa agora, Capês. Se de fato ele conseguiu atingir o alvo, ou eliminar todo o que ele queria fazer ali, eliminar todo aquele centro ali que, teoricamente, assombrava o mundo com enriquecimento de urânio, nós não sabemos. Mas o que ele fez exatamente aquilo que ele havia prometido, de se intrometer nessa guerra, lá no primeiro cessar-fogo, em fevereiro, quando ele falou, olha, vou tomar posse, esse cessar-fogo tem que acontecer. Não aconteceu e os Estados Unidos se meteu na guerra.